Obra tremenda, jovem liberto de entorse no tornozelo. Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, dia de descanso e preparação para o culto noturno na Congregação Cristã no Brasil. O irmão Lucas, um jovem de 23 anos, cheio de vigor e dedicação ao serviço do Senhor, estava ajudando na limpeza do salão de reuniões. Ele sempre se prontificava a servir, seja varrendo o chão, arrumando as cadeiras ou auxiliando os irmãos mais idosos. Naquele dia, porém, algo inesperado iria acontecer, algo que o faria experimentar a mão poderosa de Deus de uma maneira que jamais esqueceria. O salão estava quase pronto, e o irmão Lucas subiu em uma escada para limpar as lâmpadas que estavam com poeira. Ele era cuidadoso, mas ao descer, pisou de maneira errada no último degrau. O pé escorregou, e ele sentiu um estalo no tornozelo esquerdo, seguido de uma dor aguda que o fez gritar de surpresa. Imediatamente, os irmãos que estavam por perto correram para ajudá-lo. O irmão José, um homem experiente na fé, segurou-o pelo braço enquanto ele tentava não apoiar o pé no chão. A dor era tão intensa que as lágrimas escorriam pelo seu rosto, e ele mal conseguia falar. Irmão Lucas, não se mexa. Vamos te ajudar a sentar, disse o irmão José com voz calma, enquanto outros irmãos traziam uma cadeira. Ao sentar-se, o jovem tentou mover o pé, mas a dor era insuportável. O tornozelo já estava inchando rapidamente, e uma mancha arroxeada começava a aparecer. O irmão Pedro, que tinha algum conhecimento de primeiros socorros, examinou com cuidado e disse: "Isto parece uma entorse grave, irmão. O pé está muito inchado, e você não consegue apoiar. Precisamos orar e pedir a ajuda do Senhor." O irmão Lucas, apesar da dor, tentou se acalmar. Ele sabia que na congregação, o primeiro recurso sempre era a oração. Os irmãos se reuniram ao seu redor, e o irmão José, com voz firme e cheia de fé, começou a orar. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha para o teu servo, irmão Lucas, que está sofrendo neste momento. Tu conheces a sua dor, Senhor. Nós te pedimos que estendas a tua mão misericordiosa e o livres deste mal. Fortalece a sua fé, dá-lhe paciência, e se for da tua vontade, restaura completamente o seu tornozelo. Que a tua glória seja manifestada, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos amém, e o irmão Lucas sentiu uma paz invadir o seu coração, mesmo com a dor ainda latejando. Ele fechou os olhos e começou a orar em silêncio. Senhor, eu sei que tudo está nas tuas mãos. Se for da tua vontade, me cura, mas se não for, dá-me forças para suportar. Eu confio em ti. Os minutos passavam, e a dor não diminuía. O irmão Pedro sugeriu que levassem o irmão Lucas para casa, para que pudesse descansar. Com muito cuidado, 2 irmãos o apoiaram, e ele mancou até o carro, sem conseguir apoiar o pé esquerdo no chão. Ao chegar em casa, sua mãe, irmã Maria, ficou desesperada ao vê-lo naquela situação. Ela era uma mulher de muita fé e, ao ver o filho sofrendo, não hesitou em se ajoelhar ao seu lado e clamar a Deus: "Meu Deus, meu Pai, tem misericórdia do meu filho. Tu sabes como ele é dedicado ao teu serviço, como ele ama a tua obra. Não deixes que este mal o afaste da tua presença. Eu te peço, em nome de Jesus, que o livres desta dor e desta limitação. Que o teu nome seja glorificado, Senhor." O irmão Lucas deitou-se na cama, e sua mãe cobriu o tornozelo com um pano úmido para tentar reduzir o inchaço. A dor era tão forte que ele mal conseguia dormir. Durante a noite, ele acordava várias vezes, gemendo de dor, e sua mãe, ao seu lado, orava sem cessar. Ele lembrava-se das palavras do irmão mais velho na congregação, que certa vez disse: "As provações vêm para nos aproximar mais de Deus, para que possamos sentir a sua presença de maneira mais profunda." No domingo de manhã, o irmão Lucas não pôde ir ao culto. Ficou em casa, ouvindo os cânticos e as orações pela janela aberta, enquanto os irmãos passavam pela rua a caminho da reunião. Sua mãe leu alguns salmos para ele, e juntos oraram mais uma vez. Ele sentia uma mistura de tristeza por não estar presente na congregação, e ao mesmo tempo, uma confiança de que Deus não o abandonaria. Na segunda-feira, o inchaço havia aumentado ainda mais, e o tornozelo estava roxo. O irmão Lucas tentava se mover com muletas improvisadas, mas qualquer movimento causava dor. Sua mãe, preocupada, sugeriu que fosse ao médico, mas ele respondeu: "Mãe, eu quero primeiro confiar no Senhor. Se Ele quiser, vai me curar. Se não, aí sim procuraremos ajuda médica." Ela respeitou a decisão do filho, mas continuava orando com fervor. Naquela noite, enquanto o irmão Lucas tentava dormir, ele sentiu uma voz interior, como um sussurro suave dizendo: "Confia em mim." Era uma paz que ele não conseguia explicar, uma certeza de que Deus estava no controle. Nos dias seguintes, a dor persistia, e o irmão Lucas começou a se questionar: será que eu fiz algo errado?
Será que Deus está me castigando? Mas ao lembrar das Escrituras, ele se reconfortava, pois sabia que Deus não abandona os seus filhos. Ele se lembrava das palavras do irmão mais velho na congregação: Deus permite as provações, mas não nos deixa sozinhos nelas. Na quarta-feira à noite, durante a reunião de oração na congregação, o irmão José pediu que todos orassem pelo irmão Lucas. Os irmãos e irmãs se ajoelharam, e as vozes se elevaram em súplica. Senhor Jesus, tem piedade do irmão Lucas. Tu que curaste os enfermos quando estavas na terra, estende a tua mão agora e libera-o desta dor. Que o teu poder se manifeste para que todos vejam que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em nome de Jesus, amém. O irmão Lucas em casa sentia como se estivesse ali, no meio dos irmãos. Ele orava com eles, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Depois da oração, ele sentiu um alívio momentâneo, como se algo estivesse mudando. Ele dormiu melhor aquela noite do que nos dias anteriores. Na quinta-feira de manhã, ao acordar, ele tentou mover o pé com cuidado. Ainda doía, mas parecia diferente. O inchaço estava um pouco menor. Ele chamou sua mãe, emocionado. Mãe, vem ver. Eu acho que está melhorando. Ela correu até o quarto e, ao ver o tornozelo, também notou a diferença. Juntos, agradeceram a Deus. O irmão Lucas tentou apoiar o pé no chão, e embora ainda sentisse dor, conseguiu ficar em pé por alguns segundos. Era um progresso. Na sexta-feira, o inchaço havia diminuído consideravelmente, e a cor arroxeada estava desaparecendo. O irmão Lucas conseguiu andar manco pela casa, apoiando-se levemente na parede. Sua mãe, cheia de gratidão, disse: Filho, Deus está te curando. Não foi o médico, não foi remédio, foi a mão do Senhor. Naquele mesmo dia, o irmão José e o irmão Pedro vieram visitá-lo. Ao verem a melhora, ficaram admirados e disseram: Isto é obra de Deus. Nós oramos, e ele ouviu as nossas súplicas. O irmão Lucas, com os olhos brilhando de gratidão, respondeu: Eu senti a presença de Deus estes dias. Mesmo na dor, ele nunca me deixou. Eu sei que foi ele quem me sustentou. No sábado seguinte, uma semana depois do acidente, o irmão Lucas foi ao culto noturno. Ele ainda mancava um pouco, mas conseguia andar sem moletas. Os irmãos, ao vê-lo, se alegraram muito e glorificaram a Deus. O irmão José, ao final da reunião, deu um testemunho. Irmãos, nós vimos aqui uma obra tremenda de Deus. O irmão Lucas estava com uma entorse grave, não conseguia apoiar o pé, e hoje está aqui andando. Isto não é obra do homem, é obra de Deus. Que todos nós possamos confiar mais no Senhor, sabendo que Ele ouve as nossas orações e age em nosso favor. O irmão Lucas, emocionado, também deu o seu testemunho. Irmãos, eu passei por dias difíceis com dor e limitações, mas Deus nunca me abandonou. Eu senti a sua presença em cada oração, em cada palavra de conforto dos irmãos. Hoje eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor porque Ele é fiel. Ele ouve e responde. Os irmãos e irmãs se alegraram muito com aquele testemunho. Muitas lágrimas de gratidão foram derramadas e os louvores se elevaram ao Senhor. A fé de todos foi fortalecida, e muitos se lembraram de que nas provações Deus está sempre presente, pronto a nos socorrer. Nos dias seguintes, o irmão Lucas continuou a melhorar. Em menos de 2 semanas, ele já conseguia andar normalmente, sem nenhuma dor. O tornozelo estava completamente restaurado, como se nada tivesse acontecido. Ele retornou a todas as suas atividades na congregação, servindo com ainda mais dedicação. Cada vez que ele olhava para o seu tornozelo, lembrava-se da fidelidade de Deus. Ele aprendeu que mesmo nas dificuldades, o Senhor está no controle. Aprendeu que a oração dos irmãos tem poder, e que a fé deve ser exercitada não apenas nos momentos de alegria, mas também nas provações. Hoje, sempre que o irmão Lucas tem a oportunidade, ele conta esta história para os jovens da congregação, incentivando-os a confiar em Deus em todas as coisas. Ele diz: Deus não promete que não passaremos por dificuldades, mas Ele promete que estará conosco em todas elas. E quando Ele age, é para a sua glória e para o nosso bem. Que este testemunho sirva de encorajamento para todos os que passam por lutas. Que possamos, como o irmão Lucas, confiar no Senhor, buscar a sua face em oração e aguardar a sua resposta, sabendo que Ele é fiel e que a sua misericórdia dura para sempre. A Deus seja toda a glória, honra e louvor, pelo que Ele fez e continua a fazer na vida dos seus filhos. Amém. O irmão Lucas não guardou só para si a lição que aprendeu. Sempre que via um jovem desanimado, ou alguém passando por alguma aflição física, ele se aproximava com um sorriso no rosto e uma palavra de fé. Não era um conselho vazio, mas um testemunho vivo de quem tinha experimentado o poder de Deus de maneira tão clara que não podia calar.
Certa vez, um jovem chamado Mateus, que havia torcido o braço em um acidente de trabalho, chegou à congregação com o rosto marcado pela preocupação. O médico havia dito que ele ficaria semanas sem poder mover o membro, e a dor era constante. Quando o irmão Lucas viu aquele irmão sentado no banco, com o braço imobilizado, sentiu no coração que deveria compartilhar o que Deus havia feito por ele. Irmão Mateus, disse, sentando-se ao seu lado, eu também já passei por uma dor assim. Mas Deus é poderoso para curar. Você já pediu aos irmãos que orassem por você? Mateus abaixou a cabeça, envergonhado. Ore, irmão. Peça com fé. Deus ouve. Naquela mesma noite, depois da pregação, o irmão Lucas levou Mateus até a frente, onde os irmãos mais velhos estavam. Sem alarde, sem chamar atenção para si, eles se ajoelharam e clamaram ao Senhor. Não foram palavras bonitas nem longos discursos, mas um clamor sincero. Senhor, Tu és o mesmo que curou o irmão Lucas. Estende a Tua mão sobre este Teu servo. Em nome de Jesus. E Deus ouviu. No dia seguinte, Mateus chegou à congregação com o braço livre, movendo-o sem dor. Os irmãos se alegraram, e mais uma vez, os louvores se elevaram. Não foi um milagre barulhento, não houve propagandas nem espetáculos, mas foi uma prova silenciosa e poderosa de que Deus ainda opera entre o seu povo. O irmão Lucas, ao ver aquilo, não pôde conter as lágrimas. Ele se lembrou de como, meses antes, estava deitado em casa, impossibilitado de andar, e como agora via Deus usando até a sua fraqueza para abençoar outros. Senhor, pensou, Tu és bom demais para conosco. Mas a história não parou por aí. O irmão Lucas começou a perceber que Deus não só o havia curado, mas também o estava preparando para algo maior. Ele sentia um desejo crescente de servir mais, de estar mais presente entre os jovens, de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Certa tarde, enquanto ajudava na limpeza do salão da congregação, um grupo de jovens chegou para ensaiar os cânticos. Entre eles estava o irmão Pedro, um rapaz que, embora fosse assíduo, sempre parecia distante, como se carregasse um peso que não conseguia deixar aos pés do Senhor. O irmão Lucas observou por alguns minutos, até que, terminada a tarefa, aproximou-se dele. Irmão Pedro, tudo bem? Pedro suspirou olhando para o chão. Não sei, irmão. Às vezes sinto que minhas orações não passam do teto. Lucas entendeu aquela dor. Ele mesmo já tinha se sentido assim, antes de aprender que Deus responde no tempo certo e da maneira que ele sabe ser melhor. Você se lembra da história do meu tornozelo? Perguntou. Pedro assentiu. Pois é, naquela noite eu também pensei que Deus não me ouvia. Mas ele estava agindo, mesmo quando eu não via. A fé não é sentir, irmão. É confiar, mesmo quando não entendemos. Pedro ficou em silêncio por um momento, como se aquelas palavras estivessem penetrando fundo em seu coração. Mas e quando a dor não passa? Perguntou finalmente. Lucas colocou a mão no ombro dele. Então nós continuamos orando. Continuamos buscando. Porque Deus não desampara os seus. Ele está conosco, mesmo quando o caminho é difícil. Naquela noite Pedro não saiu igual. Algo havia mudado nele. E nos dias seguintes, os irmãos notaram que ele estava mais participativo, mais alegre. Não porque suas lutas tinham acabado, mas porque ele havia aprendido a descarregá-las aos pés de Jesus. O tempo passou, e o irmão Lucas continuou a ver a mão de Deus agindo de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado. Uma irmã da congregação, chamada Clara, sofria há anos com dores nas costas, que a impediam até de ficar muito tempo em pé durante os cultos. Certa vez, depois de um longo período de oração, ela se levantou e, sem dizer nada a ninguém, começou a louvar a Deus com as mãos erguidas. Os irmãos olhavam surpresos até que ela, com lágrimas nos olhos, testemunhou. Irmãos, Deus me curou. Não sinto mais dor. Mais uma vez, a fé do povo foi confirmada. Não era uma cura buscada com espetáculo, nem com barulho, mas no silêncio da oração, na persistência da fé, Deus havia operado. O irmão Lucas, ao ouvir aquele testemunho, não pôde deixar de agradecer. Senhor, orou em seu coração, Tu és fiel. Tu não mudas. Obrigado por me ensinar que mesmo nas coisas pequenas Tu estás presente. E assim, a vida na congregação seguia, cheia de provas, mas também cheia de vitórias. Não eram vitórias do mundo, não eram triunfos humanos, mas eram as obras de um Deus que não abandona os seus. O irmão Lucas, agora, não olhava mais para o seu tornozelo como algo comum. Cada passo que dava era um lembrete da fidelidade de Deus. Cada dor que via nos irmãos era uma oportunidade de levar esperança. Cada oração respondida era um motivo para louvar ainda mais. Ele aprendeu que a vida cristã não é um caminho sem pedras, mas é um caminho onde, em cada pedra, Deus está presente, pronto a nos sustentar. Aprendeu que as provações não são para nos destruir, mas para nos aproximar mais do Senhor.
E aprendeu que quando Deus age não é para nossa glória, mas para que o seu nome seja engrandecido. Uma noite, depois de um culto onde muitos corações haviam sido tocados, o irmão Lucas ficou por último no salão, ajoelhado, agradecendo. Não eram palavras ensaiadas, mas um derramar da alma. Senhor, eu não merecia nada disso. Tu me tiraste da dor, me deste força, me usaste para abençoar outros. Não sou nada, mas tu és tudo. Obrigado por não me deixar. Obrigado por me ensinar a confiar em ti. Que a minha vida seja sempre para a tua glória. E naquele silêncio, ele sentiu uma paz que só vem da presença de Deus. Não era uma emoção passageira, mas uma certeza. Ele estava no caminho certo. E enquanto o mundo lá fora corria atrás de coisas que passam, ali, na simplicidade da congregação, ele havia encontrado o que realmente importa. Que este testemunho não seja apenas uma história, mas um chamado para todos nós. Que possamos, como o irmão Lucas, aprender a confiar em Deus em tudo. Que possamos buscar a sua fé em oração sem desanimar. Que possamos ver, nas pequenas e grandes coisas, a mão do Senhor agindo em nosso favor. Porque Ele é fiel. Ele ouve. Ele responde. A Deus seja toda a glória pelo que Ele fez, pelo que Ele faz, e pelo que ainda fará na vida daqueles que nele confiam. Amém.